Paz do Senhor, queridos. Amém? Gostaria de perguntar: quantos de vocês têm pessoas que admiram, vamos dizer assim, você admira um pregador e gostaria de ser igualzinho a ele? Ou você admira um cantor e gostaria de ter esse mesmo ministério desse cantor? Ou então, eu admiro aquela pessoa que tem autoridade de Deus, seja com enfermidade ou com espírito maligno, qualquer coisa do tipo. Vocês admiram alguém assim? Quem admira, levanta a mão. Os que não admiram, parabéns. Vocês talvez se achem, poderosos. Mas eu não estou criticando vocês não, queridos. Porque cada um tem que crer naquilo que Deus faz através da sua vida. Muitas vezes o que nós observamos nos dias de hoje é que a igreja muitas vezes cria monstros, sejam eles pregadores, sejam eles cantores, sejam eles o que eles forem. Nos dias de hoje a gente vê surgir alguém, de repente com fenômenos da internet, é postado o vídeo da pessoa, e aí a pessoa começa a ficar super famosa, todo mundo, caramba, o cara é o cara, ou a mulher é. E de repente vai se formar aquela montanha em volta da pessoa, e o ego da pessoa começa a subir, e aquela pessoa se transforma num monstro. Quem criou esse monstro? Na maioria das vezes são as pessoas que ficam endeusando alguns homens, são as pessoas que, ao invés de buscarem não uma unção igual a desses homens, mas ser usado por Deus naquilo que é o seu ministério, na unção que Deus tem para a tua vida, para você ser usado na obra de Deus. E assim que se criam os grandes monstros. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo hoje, em 2 Reis, capítulo 2. Segunda Reis, capítulo 2. Você achou? Segunda Reis, capítulo 2. Faz os pãozinhos com a mão assim que achou. A maioria. Vou esperar mais um segundinho, tá? 2 Reis, capítulo 2, nós vamos ler o versículo 14. Todos acharam agora 2 Reis? Amém. A palavra de Deus diz assim: então bateu nas águas do rio com um manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Vamos orar mais uma vez? Nesse momento eu quero que você peça a Deus: Senhor, fala comigo. E se você pedir, eu tenho certeza que Deus vai falar com você aquilo que você precisa ouvir essa noite. Senhor, eu estou aqui como instrumento do Senhor. Eu não sou maior do que nenhum dos meus irmãos, nem sou menor do que nenhum deles. O Senhor nos ama de forma igual, Senhor. Mas nesse momento o Senhor escolheu que eu estivesse aqui à frente para trazer a palavra do Senhor a esses queridos. Então, Senhor, usa a minha vida. Como disse teu servo, pastor Sérgio, que as palavras que saírem da minha boca venham do teu Espírito. E se não forem, Deus, se forem minha, permita que eu consiga falar, Senhor. Mas que eu fale somente aquilo que tu queres de mim essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, nós vamos, na verdade, passear um pouquinho nesse capítulo 2, e como minha tradução é diferente, um pouquinho dos irmãos, eu vou pedir a colaboração de alguns irmãos, tá bom? Quando nós formos ler, eu vou pedir que alguns irmãos leiam os textos para a gente. Quem aqui sabe dizer um milagre ou uma maravilha que foi operada através da vida de Elias?
Pode levantar a mão, pode falar aqui. A questão do azeite, né? Do azeite. Elias. O fogo do céu. Fogo do céu. Mais algum? Machado foi Eliseu. Chuva no chuveiro. É do azeite. Amém. Então, todos vocês vão concordar comigo que Elias foi um grandioso homem de Deus. Um profeta, um homem maravilhoso nos atos que fazia. Só que, como todos nós que estamos aqui na terra, nós temos nosso tempo determinado por Deus. Todos nós nascemos, vivemos, servimos a Deus da forma como Ele tem para nós servimos, e depois chega o momento de nós voltarmos ao Senhor. É claro que uma pessoa que viveu dessa forma não poderia ir diante do Senhor de uma forma diferente, de uma forma maravilhosa como ele foi. Como é que Elias foi mesmo? Para o céu? Arrebatado. Oi? Arrebatado de fogo. Carro de fogo. Carro de fogo, isso? Carruagem. Não, queridos. Vocês vão. Se vocês lerem esse texto que nós vamos acompanhar aqui hoje, vocês vão ver que não. O carro de fogo com os cavalos de fogo foi o que separou Eliseu de Elias. Mas ele subiu no redemoinho, né? Assim diz a palavra do Senhor. Mas servindo ao Senhor da forma maravilhosa como ele serviu, tinha seus defeitos, como todos nós. Como todos nós ele tinha seus defeitos. Tinha suas fraquezas, como todos nós. Mas não abriu mão de servir ao Senhor. E o Senhor tomou para si de uma forma impressionante. Mas eu vou pedir que alguém leia aqui para a gente, versículo 2, versículo 2 e 3, por favor. Alguém leia para nós. Capítulo 2, versículo 2 e 3. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o sobre a tua cabeça. Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Amém. Isso se repetiu mais algumas vezes, né? Queridos, olha, Eliseu, você pode observar aqui, se você continuar lendo todo o texto, sem pular nenhum, você vai ver que ele tinha uma dedicação, nesse momento principalmente, em que ele sabia que o Senhor tomaria Elias para si, ele passou a ter uma dedicação tremenda por Elias, né? Ele, todo lá que Elias falava para ele: olha, eu vou até ali, você fica aqui, enquanto eu vou até lá. E ele falava: não, tão certo quanto vive o Senhor, e você, eu não vou te deixar. E por onde Elias caminhava, Eliseu estava junto, né, Eliseu? Por onde Elias caminhava, Eliseu estava na cola. Por que Eliseu estava na cola? Por que Eliseu estava coladinho em Elias? Ele sabia que o Senhor tomaria o seu mestre, né? Eliseu nada mais era do que o discípulo de Elias. Ele sabia que o Senhor tomaria o seu mestre. E ele procurava alguma coisa. Todos nós, quando passamos a seguir os passos de alguém, nós estamos à busca de alguma coisa. Eu não sei o que você vem buscar quando você vem aqui nesse lugar. Eu não sei o que é que te faz. Eu não sei nem onde os irmãos moram muitas vezes, mas acho que o pai mora mais longe é o pastor Ney, né? Que mora do outro lado do mar. Mas eu não sei o que é que faz os queridos irmãos saírem de seus lares numa noite de domingo, que poderiam, às vezes, estar com sua família em outro lugar, que poderiam viajar, que poderiam
Aí seu pastor, olha, você está falando isso? Não, eu falo isso, sabe por quê? Porque algumas pessoas saem das suas casas e vêm até esse lugar com um objetivo que não é adorar a Deus. Algumas pessoas saem das suas casas e vêm observar o que acontece aqui. Algumas pessoas saem das suas casas e observam e criticam as coisas que acontecem aqui nesse lugar. Algumas pessoas saem das suas casas e saem com problemas, saem vazios das suas casas, às vezes voltam mais vazios do que saíram das suas casas. Muitas vezes porque vêm neste lugar com a motivação errada. Todas as pessoas que se achegam à casa do Senhor, elas deveriam vir aqui com dois objetivos. O primeiro, se esvaziar quando você adora o Senhor. Deixar todo o resto que você tinha ainda antes de sair de casa, até chegar aqui, deixar aos pés do Senhor. Porque nós temos que ter consciência que nós somos pequenos vasos. Somos pequenos vasos. Não cabe muita coisa dentro da gente não, irmãos. A maior prova disso é que você ouve uma palavra hoje, e se bobear amanhã, Deus vai fazer você passar por alguma coisa associada àquilo que você ouviu hoje e você já esqueceu. E aí você não se esvazia completamente daquilo que você trouxe com você. Então quando Deus fala, você não recebe completamente aquilo que Deus tem para te dar. E por isso você sai daqui mais vazio do que você entrou. Porque parte daquilo que Deus te dá, o diabo rouba fácil. Você tem que ter por completo aquilo que Deus te dá. Quando vier esse lugar, venha com motivação certa. Venha para se derramar diante de Deus. Venha para se entregar, para entregar seu coração, para se esvaziar de tudo que é seu. Para deixar até mesmo os seus problemas. Aqueles mais difíceis que você acha que dificilmente vai acontecer alguma coisa que vai mudar. Talvez vocês conheçam uma história da árvore dos problemas. Uma pessoa morava numa casa de campo e na porta dele tinha uma árvorezinha. E sempre que ele ia para casa, o que ele fazia? Ele chegava em casa e colocava um papelzinho aqui, nessa árvore. E entrava em casa. E aí, depois ele saía. E quando ele voltava, ele pegava um papelzinho e colocava aqui. E as pessoas começaram a observar. Por que esse homem, toda vez que ele vem para casa, ele coloca alguma coisa ali, ao pé da árvore? E aí alguém teve coragem, chegou até ele e perguntou: por que você sempre quando chega em casa vai primeiro até a árvore e depois você entra? Ele falou: porque essa é a árvore dos problemas. Todos os problemas que eu tenho, eu coloco aqui, nessa árvore. E depois eu entro na minha casa. Eu tenho certeza que por maior que seja o seu problema, se quando você chegar na casa de Deus, você colocar seu problema aqui na árvore dos problemas, talvez chegue um dia que você tente pegar de volta o seu problema e não esteja mais lá e seja resolvido. Venha adorar o Senhor, venha cultuar o Senhor por motivos certos. Não por motivos que você acha, por motivos que você pensa que seriam razoáveis, mas pelo motivo correto. Entregar tudo que é seu ao Senhor. Tudo que eu digo, por favor, ninguém me entenda mal, tá? As pessoas que não ouvem mensagem, ainda mais que ouvem pela internet, quando eu falo tudo que é seu, você já pensa logo em dinheiro. Mas eu falo tudo que tem aqui dentro de você. Entrega diante de Deus. Vem pelos motivos certos, que nós vamos observar que Eliseu recebeu o que ele estava procurando, mas ele foi da forma certa. Os motivos dele eram certos por aquilo que ele estava buscando. Vamos um pouquinho adiante. Eu peço que alguém leia o versículo 9, por favor. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança
por herança a porção dobrada do teu espírito. O que é que Eliseu queria? Porção dobrada. Porção dobrada. Eliseu aqui vivia uma relação de pai e filho com Elias, não é isso? Ele caminhava, não só nesse momento, é claro que nesse momento, com mais afinco, né? Ele fala, não posso perder de vista, senão aquilo que eu estou procurando eu vou perder. Mas Eliseu estava a serviço de Elias, aí durante todo o tempo, como um pai e um filho. Quando você reconhece que alguém é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e que Deus colocou essa pessoa para cuidar da tua vida, você começa a viver essa pessoa dessa forma? Você realmente reconhece que é uma pessoa que Deus colocou do teu lado para caminhar contigo, para andar contigo, muitas vezes até para suprir suas necessidades, para conversar, para que você possa ter comunhão com Ele, para que você possa, às vezes, partilhar de problemas que você tem com essa pessoa. Porque tem pessoas que ficam com tudo dentro do seu interior e adoecem. Porque todos os problemas dele são dele. Ninguém tem nada a ver com a vida dele. Até porque não tem que ninguém se meta na vida dele. Mas muitas pessoas são instrumentos de Deus para cuidar das nossas vidas. Eu tenho certeza de que muitas coisas que precisavam ser transformadas na vida de Eliseu, Elias foi o homem de Deus para fazer essas coisas acontecerem. E eles tinham essa boa relação. E nada mais natural, você vai ver até na forma de dizer aqui de Eliseu, que ele queria a porção dobrada. Ele queria uma porção dobrada do espírito de Elias. Aí você fala, peraí, o cara queria coisa pra caramba, né? Se Elias era poderoso, ele queria 2 vezes mais do que... Mas espera aí, queridos, não é assim não. Quando ele fala da porção dobrada, ele fala baseado na lei da herança, onde o filho mais velho, né, o primogênito, ele ganhava o dobro do que todos os outros ganhavam. E aí ele falou para Elias, o que eu estou procurando de você, durante todo esse tempo que você tem visto aí as pessoas tirando sarro de mim, durante todo o tempo que você tem visto que eu não deixo você caminhar sozinho, eu quero uma porção de filho daquilo que você tem. Eu quero herdar aquilo que você tem. Eu quero que o mesmo Espírito que usa você, que habita em você, que anda contigo, que faz você praticar essas obras, esteja comigo. É exatamente isso que Eliseu estava pedindo a Elias. Eu quero porção dobrada do teu Espírito. Aleluia. Talvez não fosse a forma certa de dizer, né, do Espírito de Elias, mas é a forma como ele se expressou naquele momento. Eu quero porção dobrada do teu Espírito. Versículo 10, por favor, alguém leia. E disse, coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não se fará. É uma coisa dura, realmente, que ele está pedindo, não era? Porque muitas vezes um profeta na qualidade de Elias, ele tinha, não é como esses que nós vemos hoje, nos nossos dias, né? Profetas que andam montados em carrões e recebem ofertas milionárias e que são sustentados de todas as formas possíveis. Mas eram profetas que andavam de cidade para outra cidade a pé. Eram profetas que eram usados por Deus para falar assim, olha, você vai lá agora no rei, aquele rei mau que não me serve, você vai lá e falar para ele, olha, você está fazendo as coisas erradas e por causa disso Deus vai fazer parar de chover e a terra vai ficar seca e não vai produzir nada e vocês vão morrer de fome. É exatamente isso que ele está dizendo para Eliseu. Você tem certeza que é isso que você quer? Porque você andou comigo,
Não durante todo o tempo, mas durante bom tempo do meu ministério. E você viu tudo o que eu passei para fazer a obra de Deus, para exercer o ministério de Deus, para fazer a vontade de Deus, para que Deus fosse o principal em todas as coisas e que as pessoas entendessem que Deus queria melhor para elas. Hoje, os profetas, os homens que são usados por Deus e dom de profecias, enquanto eles falam, olha, Eliseu, Deus vai dar para você um emprego maravilhoso. Daqui, conta 7 dias. Já ouviu isso? Como, né? Conta 7 dias, porque Deus vai fazer acontecer isso na sua vida. 6 meses, ó. Aí a pessoa fala, recebo, que é do Senhor. Aí quando Deus levanta o profeta para chegar diante de Eliseu, fala, Eliseu, vou falar uma coisa para você. Aquela promessa que eu fiz, eu vou cumprir. Só que tem uma coisa. Tem uma coisa na tua vida que está errado, irmão. E aí, você precisa entregar isso para Deus. Aí vão falar amém. Até amém, assim, magoado, amém. Aí depois fala, está amarrado, Satanás, derrubar minha bênção. Ah, não quer dizer que quando a pessoa profetiza a bênção, é de Deus. E quando a pessoa profetiza que Deus está falando que você está agindo de forma errada, não é de Deus? Nós temos que ser humildes, querido. Nós temos que ser humildes para receber de Deus todas as palavras. O que foi que Jó falou quando o homem dele disse, amaldiçoa de Deus e morre? Pode falar alto, pastor. Você fala como uma louca. Se nós recebemos o bem de Deus, por que não receberemos o mal? Ou seja, será que Deus tem alguma coisa de má para mim? Não creio nisso. Deus não tinha nada de mal para Jó, assim como não tem nada de mal para você. E quando alguém vier te corrigir, receba com humildade. Mesmo que você ache, não, mas espera aí, eu não preciso que ninguém me diga como eu vejo minha vida. Mas muitas vezes o costume em viver da mesma forma, as mesmas coisas, faz você deixar de enxergar algumas coisas. Às vezes Deus precisa usar alguém, por menor que seja, mesmo que seja uma criança. Deus precisa usar esse alguém para chegar até você e falar, você está agindo errado nessa coisa da sua vida. Eu conheci o testemunho de um rapaz chamado Dr. Billy. Não sei se alguém conhece ele é um cantor cristão, canta rap. E ele falou que ele estava acostumado a cantar junto com Racionais, com Apocalipse 16, com vários grupos desse mesmo segmento de música. E um dia ele foi numa igreja, e mais uma vez ele morava no fundo da igreja. Chegou lá e procurou ele e falou, irmão, poderia falar com você um minutinho? Ele falou, pode falar, fala aí, irmão. Ela falou, olha, Deus falou que Ele te levou em grandes lugares. Você tocou em lugares assim maravilhosos. Ele vai te levar em lugares ainda maiores. Só que tem uma coisa. Ele mandou avisar você, para o teu coração não se sobreviver. Porque se acontecer isso, a sua ruína vai ser grande. Ele falou, tá bom, amém. E seguiu para fazer o que ele deveria fazer. Ele falou que sem ele perceber, ele foi se afastando das coisas de Deus. Ele foi se desviando do Evangelho. Ele largou a mulher dele grávida e foi estar com outras mulheres. Mais ou menos a história do filho pródigo que vocês conhecem. E ele falou que um dia, quando ele estava no final, no fundo de tudo, o que foi que aconteceu? Deus trouxe a memória dele, a figura daquela irmãzinha falando para ele, querido, Deus vai te levar aos maiores lugares, mas você precisa ter humildade, porque quando a soberba chegar no teu coração, ele falou que naquele momento ele decidiu largar tudo que ele estava fazendo e voltar para o Senhor. E ele falou, olha, um maior milagre aconteceu e eu não esperava. É que eu falei, a primeira coisa que eu tenho que consertar é o meu relacionamento com a minha esposa. E aí ele falou que voltou para casa, voltou em casa, não para casa,
Porque ele falou, eu vou até ela, mas eu não sei se ela vai me receber. E ele falou, glória a Deus, queridos. Aleluia. Ele falou assim, quando eu bati na porta, minha mulher abriu os braços para mim, que nem Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E assim começou. Dessa forma, Jesus. Deus os abriu de novo. Queridos, não ignore ninguém. Não julgue menor a palavra de ninguém. Pelo menos dê o trabalho de orar e perguntar a Deus, Senhor, realmente tem agido errado nisso? Eu tenho andado de forma que eu tenha passado desapercebido em alguma área da minha vida? Isso é muito importante para a vida de qualquer homem. Isso é muito importante, conservar a humildade. E Eliseu estava aqui nesse momento com Elias, e Elias tinha dado Deus tinha dado uma promessa. Deus tinha falado para Elias há algum tempo atrás. Você pode ver isso em 1 Reis, depois você pode estar lendo na sua casa, 1 Reis, capítulo 19, versículo 16, depois você vê 19 ao 21. Foi quando Deus mandou Elias ir atrás de Eliseu. E que você vai lá, vai ungir Eliseu como profeta em teu lugar, e você vai ungir Jeú para ser rei. No tempo certo de cada um, Deus colocou cada um no seu lugar. E você imagina naquele momento em que Elias disse para Eliseu, olha, você pediu uma coisa dura. Mas Eliseu já sabia que já estava determinado por Deus aquilo acontecer. Deus sabia que quando ele lançou a capa dele, né? Assim diz a palavra, lá no versículo 19 e 21 fala isso. Quando ele lançou a capa dele sobre Eliseu, Eliseu foi e seguiu Elias. Elias sabia desde aquele momento que ele seria profeta nesse lugar. Mas Eliseu talvez não soubesse disso e estava procurando uma coisa que já estava determinada para ele. Uma coisa que Deus já tinha colocado que ele deveria fazer, que era ocupar o lugar de Elias. Por favor, versículo 11. E indo eles caminhando e conversando, eis que um carro de fogo, com um cavalo de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu e um redemoinho. Sabe uma coisa que Deus mostrou aqui? Elias estava andando, Eliseu estava andando do lado de Elias o tempo todo. Ele viu grandes coisas acontecerem, mas naquele momento os olhos dele foram abertos para ver por que todas essas coisas aconteciam através de Elias. Porque aquele sobrenatural que ele viu naquele momento é o que acompanhava eles todo instante. Todo instante que Deus mandava Elias fazer alguma coisa, Eliseu estava junto ali. Aquele mesmo carro, aquelas carruagens de fogo, estavam seguindo eles. Eles tinham a autoridade de Deus para fazer, porque eles estavam protegidos pelo poder de Deus. Deus não manda ninguém fazer nada sem proteção, sem autoridade, sem alguma coisa que realmente as pessoas possam reconhecer o poder. E Eliseu ficou maravilhado com aquilo, porque na verdade ele estava vendo uma coisa que sempre esteve presente com eles, mas só naquele momento os olhos dele foram abertos para ele enxergar aquilo que sempre esteve ao lado deles. Olha que coisa maravilhosa, querido. Quando você tem humildade suficiente para reconhecer as coisas de Deus, Deus faz você enxergar coisas que estavam o tempo todo do teu lado e você nunca percebeu. Quantas vezes você precisa de algo e você fala, vou procurar o pastor Sérgio, ou vou procurar o pastor Júlio, ou vou procurar o pastor Ney, ou vou procurar o pastor Rogério, ou algum irmão com quem você tem mais intimidade, e fala, vou procurar aquele irmão para estar orando por mim. Não sabendo, ou muitas vezes até ignorando, que o mesmo poder
que existe nesses ministros de Deus aqui da igreja, ou no irmão que você tem mais intimidade, é o mesmo poder que vai operar através da sua vida no momento que você falar em nome de Jesus. Aconteça isso. Vai acontecer. Abre os teus olhos espirituais para ver o que Deus pode fazer através da tua vida. Eu tenho certeza que cada um de nós que está aqui, Deus tem coisas tremendas e maravilhosas para realizar. Só que às vezes nós estamos tão acostumados a ser o discípulo do servo de Deus, que nós preferimos ir até o servo de Deus, pedir para ele orar por nós, ou pedir para ele dar uma palavra, como o pastor mesmo costuma dizer, né? O pastor serve como se fosse o oráculo. O pastor, eu tenho uma oferta aqui do Senhor, separada, está aqui nesse envelope. Eu gostaria que o Senhor dissesse para mim, no que eu aplico o meu dinheiro amanhã? O que vai render mais? Pastor, eu gostaria que o Senhor me falasse se eu pusesse ter um filho com a minha esposa, de que sexo ele seria? O que ele seria quando ele crescesse? Tem gente que consulta a servo de Deus assim, irmãos. Eu falo uma coisa para vocês. Que dirá que seja servo de Deus? Porque tem gente que se diz servo de Deus e procura até outros que não são servo de Deus para dizer aquilo que eles querem ouvir. Abre os teus olhos. Abre os teus olhos. E você vai ver o que Deus tem para fazer através da tua vida. Eu tenho certeza que quando você fizer isso, você vai ser uma arma poderosa aqui nesse ministério. Eu tenho certeza que grandes coisas vão acontecer. Você vai ajudar muitos ministros dessa igreja aqui. Quando você abrir os seus olhos para ver o poder que Deus colocou nas tuas mãos. Porque eu tenho certeza que Deus não colocaria você aqui à toa. Mesmo que você que esteja ouvindo aqui tenha chegado a menos tempo do que eu acho que eu sou mais novo aqui chegado na igreja. Não importa o tempo. Quando Deus quiser, Ele vai te usar da forma como Ele quiser. Mas você tem que estar pronto para isso. Versículo 12. Meu pai, tu eras como escravos de guerra, os cavaleiros de Israel. Quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Elias demonstra aqui, quando ele grita, como ele achava, como ele achava Elias poderoso, comparando a força dele aos exércitos de Israel. Ou seja, ele sabia que o poder do povo de Israel não estava concentrado no rei, que nem servia a Deus. Ele sabia que o poder do povo de Israel, que a autoridade sobre Israel, não estava sobre alguém que estava sentado sobre o trono, mas sobre alguém que Deus deu autoridade. Ele sabia que muitas das coisas que aconteciam em Israel aconteciam porque Deus usava a vida de Elias. E nesse momento que ele não via mais Elias, até deu um certo desespero, né? Esse ato que a gente vê na Bíblia de rasgar a roupa, a pessoa quando está desesperada, quando a pessoa tem uma notícia assim que deixa a pessoa em choque, uma coisa que decepciona totalmente, que deixa a pessoa amargurada, o que ela fazia? Rasgava a roupa. Então Eliseu está mostrando todo o seu desespero. Meu Deus! Durante todo esse tempo, eu estive aqui como discípulo de Elias. E agora, meu Senhor, os carros e os exércitos de Israel foram levados. É isso que ele estava dizendo. Ou seja, a força de Israel foi tomada. Eliseu estava realmente de uma forma assim, como às vezes nós nos encontramos. Quando a gente vê que não tem ninguém que a gente considere superior perto da gente. Quantas pessoas, né? Quando alguém pede uma ajuda, eu falei das pessoas que pedem para si. Às vezes tem alguém doente e a pessoa sabe que você é crente e chega lá e fala assim: então você pode ir lá fazer uma oração pelo meu tio, pelo meu pai, por alguém assim? Olha, foi o seguinte, eu vou falar com o meu pastor, eu vou marcar um dia com ele, um dia que ele possa, e aí a gente vai no hospital. Querido,
Deus já te deu toda a letra, é você. A pessoa escolhida é você para fazer isso. Não é para você ir lá chamar o teu pastor, não é para você ir lá chamar a irmã do círculo de oração, a missionária, a diaconisa. Tem uma pessoa endemoniada aqui. Até uma vez eu fui no culto e um pastor, ele pregava para pastores, ele falava assim: o engraçado é que as pessoas malham o pastor e falam mal do pastor, mas é só acontecer uma coisa: caiu endemoniado, aí ele canta: pastor, te amo, meu pastor, pastor, quero te obedecer, tem um capeta aqui, mandaram chamar você. É assim, queridos. É por esse motivo que Elias falou para Eliseu: dura coisa pediste. Porque aquele que está à frente do ministério, aquele que está à frente de algum ministério na igreja, às vezes ele nem sabe, mas tomando umas pedradas nas costas, ele está sudor, não sabe porquê, né? Tomando umas pedradas nas costas, umas facadas nas costas, e aquele mesmo irmão fala: paz do Senhor, pastor, aquele sorriso lindo. Deus tem levantado você como servo do Senhor, como discípulo do Senhor, para fazer a obra do Senhor. Não espere por ninguém, não chame por ninguém, não faça nada confiando em ninguém, porque a pessoa que você mais pode confiar é Deus, que já está contigo. E Ele vai te dar autoridade e poder para você fazer o que deve ser feito. Versículo 13 e 14, por favor. Então levantou o manto que Elias deixara cair, voltando-se, pôs-se pela borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado. Eliseu passou. Eliseu tomou o manto de Elias. Agora eu pergunto para você: o poder da sucessão estava no manto de Elias? Mas então por que Elias falou para ele que ele ia ver, ele ia receber aquilo que ele pedisse? Se ele visse Elias subindo, e ele não viu Elias subindo, e ele entrou em desespero, e a única coisa que sobrou de Elias foi o quê? O manto. E aí minha pergunta: onde está o Deus de Elias? Ou seja, agora que Elias não está presente, quem vai fazer as obras de Elias? E aí foi o momento do milagre acontecer. Aí foi o momento de tudo aquilo que ele tinha esperança naquele homem começar a acontecer através da vida dele. O manto de Elias foi simplesmente como se Elias estivesse dizendo para ele: olha, você vai continuar a fazer a obra que Deus colocou nas minhas mãos. Você vai continuar a fazer. Deus vai operar na tua vida da mesma forma como Ele operava na minha. Deus vai usar você da mesma forma como Ele me usava. E ele pegou o manto. E o que foi que ele fez com o manto? Fala o texto. Peguei as águas. Tocou no rio, Tocou no rio. Talvez ele se perguntasse naquele momento: olha, eu vou tentar. Vamos ver, agora vai ser a prova. Vamos ver se Deus está comigo como Ele estava com ele. Quantas vezes você tem esse pensamento também? Vamos lá, vamos tentar, né? Aí fala aquela oração, aí alguém chama pela oração, aquela oração meia rapidona assim, né? Vai que o cara cai endemoniado mesmo. Ou vai ver que o cara está doente e fica com raiva porque você fala uma coisa que não convém falar. Então aquela oração rapidinha: Senhor, abençoa aí, em nome de Jesus, amém, amém. Receba. Talvez Eliseu tivesse esse pensamento: vamos lá, vamos tocar, ver o que acontece.
no momento que ele teve essa atitude, embora involuntária, a fé dele fez com a dúvida dele, que Deus não age. Gente que acha que Deus só age mediante a fé das pessoas. Mas Deus age de duas formas. Quando você tem fé, Ele age para mostrar que realmente Ele é fiel e Ele honra a fé que você tem. Mas, querido, quando você não tem fé, Deus faz uma outra coisa que é muito mais importante às vezes. Ele faz para mostrar que Ele é Deus muito além daquilo que você espera. Aleluia, é assim mesmo. Deus, quando você tem dúvida, muitas vezes, Ele faz e Ele faz você se chocar. É verdade, Jesus. Porque às vezes você faz assim meio com medo e Deus faz, olha aí, eu estou contigo. Glória a Deus. Eu estou contigo. O meu poder está contigo. Glória a Deus. Fiel. Querido, eu vou encerrar falando duas coisas para vocês aqui. A confirmação do ministério que Eliseu precisava não era esse milagre das águas se abrirem. É um fator que vai além disso. E vocês vão reconhecer quando Deus usar a vida de vocês. São duas coisas, são chamadas autoridade e poder. Quando Deus está com alguém, essa pessoa tem autoridade de Deus e ela tem poder de Deus. Na continuação desse texto, eu vou ler umas partes aqui para vocês poderem compartilhar juntamente. O versículo 19 diz assim: alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: como podes ver, essa cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. Disse ele: ponha sal numa tigela nova e tragam-na para mim. Quando a levarem, perdão, eu me perdi sozinho aqui. Disse ele: põe um sal na tigela nova e tragam-na para mim. Quando a levaram, ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse: assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais morte, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Isso eu chamo de autoridade. Sabe o que é autoridade? Autoridade é assim. A palavra autoridade vem de autor. Quem conhece de música, eu falo de direitos autorais. Ou então quem conhece de literatura também, né? Para você usar um texto de alguém, uma música de alguém, você tem que pagar por isso. E ao pagar por isso, você tem o direito de usar aquilo que foi aquela pessoa que foi o autor. É exatamente isso que acontece com o servo de Deus que serve ao Senhor como Ele quer. Ele recebe autoridade de Deus. Ou seja, eles iam até aqui, o que acontecia com ele? Quando ele passava nos lugares onde tinham os filhos dos profetas, como diz a palavra, né? O que faziam com ele? O que as pessoas falavam com Eliseu? Ele estava andando com Elias e sabiam que Elias ia ser levado pelo Senhor. O que as pessoas falavam? O Senhor vai levar o teu. O Senhor vai levar o teu. Tirava um sarro, né? O Senhor vai levar. E aí, como é que vai ficar? Tu vai ser o quê? E de repente, essas pessoas chamam Eliseu para falar para ele: olha, a cidade é boa, mas a água é ruim. A água traz morte. A água não faz produzir a terra. Eliseu usou autoridade. O que foi que ele falou? Quando ele jogou o sal ali na nascente da água: assim diz o Senhor, purifiquei essa água. Ou seja, ele já estava usando da autoridade de Deus para falar: essa água já é pura, ela vai trazer vida, ela vai fazer como é que fala aqui? Ela vai fazer produzir.
A água que era improdutiva ia passar a produzir. Quando você usa a autoridade de Deus, é isso que acontece. Aquelas coisas que não aconteciam, elas passam a acontecer, porque você tem a autoridade de Deus. Você vai dizer em nome de Jesus, isso vai acontecer, e aquilo vai acontecer, porque você tem a autoridade, ou seja, o autor lhe deu o direito de usar o nome dele para fazer as obras dele. E a outra coisa para encerrar é o poder. O poder nós vamos ver aqui, versículo 23. De Jericó, Eliseu foi para Betel. No caminho, alguns meninos que vinham da cidade começaram a caçoar dele, gritando: suma daqui, careca! O negócio disso é diferente, né? Nada contra, pastor Ney. Estou chegando lá também. Suma daqui, careca! Voltando-se, olhou para eles e amaldiçoou-os em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 meninos. Até aqui. Sabe qual é o nome disso? Aí você vai falar, isso é ruindade, né? Eram meninos, gente, esses meninos aqui, eles sabiam o que estavam fazendo. Eles eram, como se diz aqui, eles eram os filhos do profeta, né? Ou seja, eles eram discípulos de profeta, esses meninos aqui. Eles estavam, como diz a Bíblia, eles estavam tirando o sarro do homem de Deus. E eu vou falar uma coisa para você: ninguém toca no ungido do Senhor. E não precisa ser pastor, não. Você também é ungido de Deus para fazer alguma coisa na casa do Senhor. Ninguém toca no ungido do Senhor e fica vivo, saudável o suficiente para ver tudo tranquilo, tudo bem. Porque Deus é justo e Deus vai agir com justiça. E esse nome aqui é poder. Poder é soberania ou força de exercer juízo. E foi isso que Eliseu demonstrou naquele momento. Ele estava pronto para prosseguir o ministério que foi começado quando ele tocou as águas, porque ele tinha autoridade, ou seja, Deus lhe deu o direito de usar o nome dele para fazer as coisas, mas também ele tinha poder para exercer juízo com quem não obedecesse e com quem ridicularizasse, não só ele, mas a obra que Deus tinha para fazer através da vida dele. Eu digo para você, isso vai acontecer na tua vida, quando você parar de ficar olhando para os outros e você começar a você ser o profeta, quando começar você a ser o ministro, quando começar você a ser o agente da bênção de Deus na vida das pessoas. Sabe por que muitas pessoas às vezes não vêm aqui na tua igreja? Sabe por que muitas vezes as pessoas não te olham como servo de Deus? Porque elas não veem essas duas coisas na tua vida. Talvez, se eles olharem para você e além da Bíblia embaixo do braço, como o desodorante e os lindos cânticos que tocam no seu som, ou os irmãos que vão à sua casa e eles ouvem você dizer: Pai do Senhor, irmão, eles conseguirem ver em você a autoridade de Deus para fazer as coisas mudarem e poder de Deus para que seja exercido juízo, eles vão acreditar que vocês são homens de Deus e mulheres de Deus. Eu vou encerrar falando uma coisa para vocês. Vocês sabem que eu estou estudando. Em volta de mim existem pessoas bem distintas. Existem pessoas desviadas, existem pessoas que não têm uma religião definida, existe uma pessoa que frequenta uma religião afro-brasileira, né? Não preciso dizer qual. Pessoas variadas. Mas quando eu cheguei na classe e sentei naquele lugar, eu não procurei sentar perto deles. Eu sentei e eles foram sentando em volta de mim. Eu não preciso perguntar para eles se eu pareço cristão, porque quando eles conversam alguma coisa que eles veem que foge daquilo que é natural, eles falam: alivia aí porque o Rogério está aqui no meio.
Uma delas, essa semana, eu até falei assim, será que eu estou realmente exercendo meu papel de cristão na escola? E aí uma delas falou assim para mim essa semana, em resposta dessa pergunta que eu fiz para Deus. Ela falou assim, engraçado, né? O Rogério, ele é um homem de Deus. Isso, queridos, porque ela tem pai e mãe crente. E ela não quer nada com Deus, tá? Ela tem pai e mãe crente que vivem discutindo por causa da religião, que são da denominação, que são de denominações diferentes. Ela falou, Rogério é um homem de Deus, primeiro, porque a gente vê nas ações dele. E outra coisa, eu fui investigar, eu conheço algumas pessoas que eu conheço. Eu fui investigar ele e ela falou assim, as pessoas me disseram que ele é um homem de Deus. Queridos, não tem melhor resposta de Deus do que isso. Não adianta você sentar no teu serviço, na tua escola, na tua faculdade, na tua família, e você falar, olha, Jesus vai fazer isso na tua vida, Jesus, e eles não veem Jesus fazendo na tua. Porque ninguém vai acreditar nesse Jesus. Esse Jesus para eles é mentira. Esse Jesus está aqui, ó, ele não sai daqui. Eles precisam ver o Jesus que está aqui dentro da tua vida. Eles precisam olhar para você e falar, eu estou do lado de uma pessoa que é homem de Deus, que é mulher de Deus. E ela fechou dizendo assim, e eu sei, eu sou todo errado. A brincadeira fala para você, é mau caráter, menina, não pode ser assim. Ela fala assim, eu sei que eu sou todo errado, mas o dia que eu quiser saber alguma coisa de Deus, eu sei quem eu vou procurar. Eu pergunto para você, não é porque eu seja melhor que você, que eu não sou melhor do que você de forma alguma, mas eu pergunto para você, no ambiente que você trabalha, no ambiente que você vive, no meio da tua família, tem alguém dizendo isso de você? Porque se não tem ninguém dizendo, talvez seja a hora de você perguntar, não aonde está o Deus de Elias, mas aonde está o Elias de Deus. Eu quero que você se faça essa pergunta. Se ninguém falar das coisas que Deus faz durante a tua vida, se pergunta para você mesmo, onde está assim diz o seu nome, o Rogério de Deus? Porque o Deus está aqui. O Deus está aqui, porque tem uma promessa dele, de que nunca ele me deixaria só. Eu tenho palavra de Deus que diz, que como disse o pastor Sérgio, quando eu brinquei com ele, pegarão serpentes, escorpiões, e nada estará dano algum. Eu tenho uma palavra de Deus dizendo, vocês farão obras maiores do que aquelas que eu fiz. E se as coisas não acontecem, é por quê? É porque Deus não está? Deus está em todo o tempo. E Ele é fiel em toda a sua palavra. Mas eu não estou sendo fiel àquilo que Deus quer. Então, ao invés de se perguntar, onde está o Deus de Elias? Pergunte-se, onde está o Elias de Deus? Feche os teus olhos.